Capítulo 11. Mente subconsciente como sócia em seu sucesso. Livro O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Nós estamos praticamente no meio do livro, metade do caminho está andado. É hora de fazer reflexões. O que eu coloquei em prática, o que eu tive como bons resultados, como bons frutos desse conhecimento. A mente subconsciente como sócia em seu sucesso. Se nós podemos ter uma sociedade com um poder que é essa mente que cria todas as coisas, precisamos ter mais discernimento para fazer escolhas e para colocar em prática o que já é conhecido. Porque nessa altura dessa nossa caminhada, junto com o Dr. Joseph Murphy, já sabemos bem como praticar esses conhecimentos. O verdadeiro significado de sucesso é ser bem-sucedido na aventura de viver. Um longo período de paz, alegria, felicidade, nesse plano pode ser considerado sucesso. Para muitas pessoas o sucesso é saúde, para muitas pessoas o sucesso é ter uma família, para muitas pessoas o sucesso é ter dinheiro, ter reconhecimento, ter fama. O desejo do nosso coração que vai dizer para cada um o que é sucesso. Sucesso para muitas pessoas, ele conclui um curso e a partir dali ele cria asas e voa. Sucesso para muitas pessoas é ele ter liberdade financeira. Sucesso para muitas pessoas é conseguir ser um acomodado e a outra pessoa ou outras pessoas fazer o dever que é dessa pessoa que está acomodado. Depende do que você chama de sucesso. Para o Dr. Joseph Murphy, para muitos que chegaram a esse caminho da autorrealização, o sucesso é ser e ter o dever cumprido. Quando nós fazemos o que nós viemos para fazer enquanto ser humano, somos seres de sucesso. A vivência eterna dessas situações é a vida eterna de que falava Jesus. As coisas importantes da vida, tais como paz, harmonia, integridade, segurança e felicidade, são intangíveis, brotam do ser profundo do homem. Meditar nesses estados constrói em seu subconsciente tesouros do céu. Esse é o lugar autêntico. Quando nós temos a autorrealização, mesmo que seja esses sucessos mundanos, quando nós realizamos dentro de nós, nós temos essa identidade. Quando nós falamos de identidade, muitas vezes nós apresentamos um documento. Nós estamos no aeroporto e a pessoa do guichê pede os nossos documentos, pede a nossa identidade. Aí você mostra um papel, você não é aquilo. Você é o que você realizou no mundo. Aquilo é uma identificação do que, enquanto ser humano, enquanto cidadão, mais precisamente, nós nos identificamos com um pedaço de papel, um número, mas a nossa identificação verdadeira é aquele cumprimento do nosso dever, do que nós nos propomos a fazer enquanto consciências encarnadas num corpo físico. Meditar nesse estado constrói em seu subconsciente tesouros no céu. Quando você medita nesse estado de ser,
você vai observar quem é você, quem que eu sou, o que eu estou me identificado, como que as pessoas me verem, qual é a minha reputação no mundo, no meio, na sociedade, na minha família. Quem sou eu? Quem sou eu? Isso que o Dr. Zé Murphy diz, meditar. Para você construir tesouros dentro de você, você vai se identificar. Quando você se identificar com aquilo que você realmente é, que você não tiver fragmentado a tua mente, você não se importará com o que os outros disser. Porque na verdade, quando você está muito identificado com a sua própria identidade, você vai refletir isso aos outros. As pessoas podem até não gostar de você, mas ele vai te respeitar pelaquilo que você é. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, da nossa segurança pública, os policiais. Você pode não gostar, mas você respeita. Aí as pessoas muitas vezes julgam ou diz, não são pessoas honestas. Pois é, mas você tem que respeitar, mesmo que você não concorde com a atitude dessas pessoas, ainda assim você precisa respeitar. Onde nem traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6:20. É onde nós devemos guardar os nossos tesouros. Eu me lembro dos antigos, falavam que nós deveríamos estudar porque seria a única coisa que ninguém roubava de nós. Mas muitas vezes não dizia o que nós deveríamos estudar. Mais ou menos dizia que era ter uma faculdade, ir para uma academia e se tornar aquele título que a gente pega quando a gente termina um curso superior, uma pós-graduação. Mas até mesmo esses títulos às vezes são roubados pelo tempo, ficam ultrapassados, não serve mais. Se a gente olhar aí 50 anos, quem tinha o terceiro ano, o ensino médio completo, era pessoas muito intelectualizadas, era pessoa que tinha um grau de intelecto respeitado. Hoje vale muito pouco. Então o tempo, vou colocar entre aspas, nos rouba também. Às vezes, se nós não acompanhar aquilo que é posto diante de nós por esse mundo terreno, também pode ficar ultrapassado. Tem verdades que são eternas, que o tempo e nem nada nesse mundo corrompe. Página 156. Os 3 passos para o sucesso. O primeiro e vital passo para o sucesso consiste em descobrir aquilo que você adora fazer e em seguida fazê-lo. Isso nós chamamos de dom. O dom vem com uma paixão. Você sabe como que eu penso a respeito disso? Eu nem acho que é você descobrir. Quando você tem um dom dentro de você, quando você gosta de fazer alguma coisa, quando você tem contato com aquilo, você fica loucamente apaixonado. E tudo te move para você ir de encontro à concretização daquilo. Quando um médico, uma pessoa, vamos pegar um médico já formado, quando você pergunta para ele qual foi o momento em que ele se deu conta que ele queria ser médico, se ele for um apaixonado pela medicina, ele vai dizer desde criança, desde sempre. Quando eu fui no médico, quando eu vi alguém com jaleco, ele tem uma representação, tem um arquétipo que marcou a consciência dele, que era aquilo que ele queria ser. Ele se via vestido, não com aquela vestimenta, com aquele jaleco, mas com aquele conhecimento. E aquilo se tornou uma filosofia de vida, um hábito que todos os dias ele sentia sendo aquilo. Quando o Dr. Zepmur fala que descobrir aquilo que você adora fazer, não é nem descobrir. Você tem contato com a comida, você sabe se você gosta ou não. Você sabe se você gosta ou não gosta.
Você sabe se você gosta de uma profissão ou não. Tem pessoas que, se você falar em medicina para eles, chega a dar um frio na espinha. Por quê? Porque não é uma coisa, eles têm pavor de hospital. Como que alguém queira ser médico sendo que ele não gosta desses ambientes? Gente, é impossível. É impossível uma pessoa falar que gosta de uma coisa, mas eu já ouvi muito isso em consultório. Aí eu quero fazer medicina, eu quero ser um médico, mas eu não quero ir para o hospital. E ele vai fazer o que com isso? É uma coisa tão não identificado. Às vezes ele quer fazer aquilo pela família, pelo status, por um reconhecimento, por dinheiro ou qualquer outra coisa, menos por paixão, menos por que ele quer fazer aquilo. A menos que ame o seu trabalho, que você não pode de maneira alguma considerar-se vitorioso nele, mesmo que o resto do mundo considere-o como um grande sucesso. Amando-o, você sente um profundo desejo de executá-lo. Se alguém sente um forte desejo de ser um psiquiatra, não basta conquistar o diploma e pendurá-lo na parede. Vai querer manter-se atualizado nesse campo, comparecer às convenções e continuar estudando a mente, como ela funciona. Isso daqui é um fato real. Quantas vezes eu já vi pessoas ter uma graduação e ficar naquele único ponto e querer justificar que ele é apaixonado por aquilo. Ele está fazendo aquilo por dinheiro. Gente, quando nós gostamos de uma coisa, nós não paramos de estudar nunca. Não importa o seu trabalho. Seja uma pessoa que trabalha no serviço braçal. Seja uma pessoa que é um entregador. Ele vai ser o melhor entregador se ele for apaixonado. Quando nós somos apaixonados por aquilo que nós decidimos executar como profissões, nós continuaremos cada vez melhor. Nós continuaremos procurar ser o melhor naquilo que nós estamos fazendo. Quando o Dr. José Murphy diz que para você ser um psiquiatra não é apenas você ter um diploma e se pendurar na parede, é você se interessar cada vez mais pela mente humana. Quanto mais o indivíduo apresenta ali uma fragmentação, uma questão psíquica, mental ou espiritual, falando na linguagem do Dr. José Murphy, porque ele era um psiquiatra, mais ele vai se apaixonar por aquela decisão que ele tomou de ser aquele profissional. Quando eu vejo as pessoas não se interessar, não querer ter trabalho naquela profissão, gente, é muito visível quando a pessoa não realmente quer aquela profissão, está ali por qualquer outro ganho, menos pela paixão de exercer aquilo que é. Vai querer visitar clínicas, ler eternamente as revistas científicas mais recentes. Em outras palavras, trabalhará para manter-se informado sobre os métodos mais avançados para aliviar o sofrimento humano, porque coloca em primeiro lugar o interesse dos pacientes. Gente, se torna uma filosofia de vida. O lugar que nós chegamos, o lugar que nós nos sentamos, a nossa profissão, aquilo não é um peso para nós falar sobre aquele assunto que uma pessoa está ali no momento desejando. Quando eu vejo as pessoas falar, não, eu só sou esse profissional no meu ambiente de trabalho, cuidado. Cuidado, porque talvez não seja uma paixão real. E não vejo nenhum problema a pessoa querer ter esses horários bem definidos de trabalho, porém precisa observar se isso é uma paixão. Onde acontece, principalmente na medicina, vou pegar esse exemplo que o doutor colocou aqui, quantas vezes acontece erros gravíssimos nos hospitais, devido a pessoa não ser apaixonada pelaquela profissão, não gostar de executar, fez por causa do pai, fez por causa da mãe, fez por N outros
interesses, menos por amor àquela profissão. E acontecem erros graves, gravíssimos. Às vezes morte, às vezes sequelas graves. E a pessoa ainda não se dá conta disso. Isso não é normal, isso não é natural. Isso é inconsequência de uma pessoa que não tem ali identificado com aquilo que ele decidiu a fazer. Fazer o quê? Cuidar da vida do outro. É o filho de alguém, é o esposo de alguém, é o amor da vida de alguém. É a vida. É a vida. Então nós precisamos ser muito responsáveis, muito responsáveis. Mas, e daí, se você ler estas palavras, se você descobre pensando o seguinte: não posso dar o primeiro passo porque não sei o que quero fazer. Como, em nome de Deus, vou encontrar um campo de trabalho que eu ame? Se você se encontrar nesse caso, reze por orientação da seguinte maneira: inteligência infinita da minha mente subconsciente revela qual o meu verdadeiro lugar na vida. Acho essa afirmação de um poder infinito, porque quando nós estamos procurando, nós encontramos. Se você não encontrou, é porque você não procurou de verdade. O Sermão da Montanha sempre fala sobre isso. Tudo que nós procura, nós encontra. Às vezes nós estamos procurando uma coisa que nós talvez não queremos encontrar. Às vezes uma conversa, uma fofoca. Aí você descobre coisas que não precisava você descobrir e que acaba trazendo transtorno para você e para a vida de mais pessoas. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos procurando e vamos ser cautelosos em procurar aquilo que realmente nós queremos e que nós precisamos, acima de tudo. Repita essa prece tranquila, positiva, carinhosamente para a sua mente mais profunda, persistindo com fé e confiança. A resposta lhe chegará como um sentimento, palpite ou tendência numa certa direção. A resposta lhe virá com clareza e em paz, como uma percepção interior e silenciosa. Quando eu vejo as pessoas dizer que não sabe o que quer, que está numa profissão, que está num emprego, que não é o que eles querem, e eu sempre oriento, sempre dou dicas para a pessoa procurar, fazer, saber, procurar saber o que realmente gosta de fazer. As pessoas chegam, às vezes, 1 mês, 3 meses, 1 ano, com a mesma resposta, não consegui descobrir. Gente, de verdade, se você realmente quiser, for do seu interesse, poucas semanas de orientação, poucas semanas de oração, poucas semanas de leitura você descobrirá. Uma reflexão profunda ali no seu interior, você vai descobrir. É muito simples. Você vai ver que você tem inclinação para certas coisas. Nós temos potencial mais desenvolvido por algumas coisas. Eu não vejo, e o Dr. Zé Murphy deixa isso muito claro nos capítulos anteriores, que não tem problema você estar no serviço, que talvez não seja o serviço que você gostaria de fazer, mas que naquele momento você necessita para chegar àquele objetivo que você quer. Mas o que você está fazendo para isso? Talvez você esteja justificando: eu queria ser músico, mas já estou muito velho para isso. Eu queria ser piloto de avião, mas agora não dá mais. Gente, hoje nós temos tantas possibilidades com a internet, com a era da tecnologia. Não temos desculpa mais para dizer que está velho, que o tempo passou, que isso ou aquilo. O que tem aí são
desculpas para você não correr atrás dos seus sonhos. E eu vejo que o único arrependimento, e talvez o maior deles, é nós chegar aos nossos 90, 80, 60 anos, depende da idade que cada um vai chegar, é você olhar para trás e você ver que você deixou na mesa. Você deixou de fazer por covardia, por mediocridade, por justificativa injustificáveis. Pensa sobre o teu propósito, pensa sobre aquilo que você deseja, pensa se realmente você tem um desejo na sua alma, veja onde a sua alma está integrada. E passa o resto dos seus dias correndo atrás, dedicando, pedindo orientação a Deus para você alcançar, porque é um arrependimento que não tem volta, o tempo não nos permite, mas agora você pode fazer isso. Pense sobre isso. Repita essa prece tranquila, positiva e carinhosamente para a sua mente mais profunda. É como se fosse um mantra, como se fosse uma canção de ninar. É como se você estivesse falando para um bebê de uma forma muito suave, de uma forma muito tranquila e com muita convicção, para que a sua mente aceite essa informação. Segundo passo para o sucesso implica especializar-se em algum ramo de trabalho e esforçar-se para um desempenho superior. Isso, quem fala lindamente sobre isso é Napoleão Hill. Napoleão Hill foi mestre em planejamento. Se você gosta de alguma coisa, você ama alguma coisa, por que é que você não está especializado naquilo? Por que você não está envolvido naquilo? Tá, eu sou médico, tenho 50 anos, nunca fez uma especialização, não está atualizado, nunca foi para um congresso, nunca fez nada. Será mesmo que essa pessoa está nessa profissão por amor a ela? Você domina, falei muito nisso numa aula, você domina o cardápio daquilo que você vende? Todo lugar que você chega, aquilo se torna uma paixão que você não sente dificuldade nenhuma em expressar aquilo que você tem como profissão, aquilo se tornou parte de você? Se você for num lugar, num profissional, numa clínica, numa loja, aonde a pessoa está ali por amor àquilo, é visível que essa pessoa é loucamente apaixonada por aquilo que ela faz. Um dentista, um médico, o carinho, um veterinário, o carinho dele com aquele paciente, com aquele cliente é claro, é explícito a maneira que ele conduz aquilo que ele faz. Ele tem domínio daquilo que ele faz. Vamos supor que um estudante escolhe química como profissão. Ele pode concentrar-se em alguns minutos. Ele pode concentrar-se em um dos muitos ramos desse campo e dedicar todo o seu tempo, a atenção a um. Ele pode concentrar-se em um dos muitos ramos desse campo e dedicar todo o seu tempo, a atenção à especialidade escolhida. Vamos supor que você tem lá uma profissão como vendedor, mas você tem uma paixão a mais de vender. Vender o que? Vender carro, vender roupa, vender semijoia. O que te encanta mais? O que te encanta mais? O que você percebe que aquele
público você tem mais paixão em atender? Você pode ser um vendedor, mas ser vendedor é muito genérico, é muito amplo. Eu vendo o meu trabalho, eu vendo meus serviços, mas eu não preciso ter um produto físico para me vender. E tem pessoas que precisam de um produto para que ela possa vender. Tem pessoas que não têm habilidade nenhuma para venda. Então, o que eu gosto de fazer? O que a minha alma não sente como se fosse um trabalho? Quando eu estou trabalhando, é como se eu estivesse me divertindo. Pessoas que gostam muito de viajar e transformam o trabalho dele em viagens. Conheço um rapaz que ele era um bancário e ele decidiu ser guia de turismo de cruzeiro. Por quê? Porque ele é apaixonado pelo mar. Então ele fica todo o tempo dentro da água. Praticamente ali o tempo inteiro, de lugares e lugares diferentes todos os dias. Ele transformou a paixão dele, o desejo dele num trabalho, e esse trabalho se torna muito satisfatório, porque ele vive aquilo todos os dias. Temos problema nessas profissões que nós somos apaixonados? Claro que tem. Temos conflito, complicações? Sim. Mas a diferença é você resolver um conflito onde você ama, aonde você tem uma certa repudia aquele trabalho, que você tem uma certa repulsa, que você está ali apenas pelo dinheiro, você está ali porque alguém quer que você esteja, você está ali por medo, você está ali porque você acha que você não é capaz de fazer outra coisa. Gente, é muito triste isso. Ninguém deveria viver dessa forma, dessa maneira, tá? O entusiasmo leva-lo a querer saber tudo que existe nesse campo, e se possível saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. O jovem precisa tornar-se profundamente interessado em seu trabalho e desejar usá-lo a serviço do mundo. Gente, isso é muito verdade. Quando nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos, tem pessoas que aparentemente não é tão apaixonado por aquilo, mas ele se interessa por aquilo que ele está fazendo. Ele se interessa tanto que é como se aquela pessoa se tornasse o próprio fazer. Quando que você se interessa muito por uma coisa, ali você está um pedaço, não sei se a gente pode dizer um pedaço, que nós não somos fragmentos, mas que uma parte de nós está muito integrado naquilo. Eu gosto de ler, mas eu gosto de ler, não ler, eu gosto daquele assunto que me interessa. A leitura faz com que eu aprendo, eu saiba mais sobre a minha profissão, sobre a mente humana, sobre a parte espiritual que nós somos. Isso me faz eu apaixonar pela leitura. A leitura em si, para mim, ela não é fascinante. A leitura daquilo que me interessa, daquilo que me traz um saber maior sobre mim e sobre os outros, me traz grandes interesses. Aonde eu não sinto cansaço, aonde eu não sinto muitas vezes sono, eu me perco naquele conhecimento. As pessoas que não gostam de ler, em média, eles não têm interesse nenhum. Aquele que for o maior dentre vós, que transforme em vosso servo. Há um contraste enorme entre essa atitude e a de alguém que só quer ganhar a vida ou simplesmente conseguir sobreviver. É justamente isso. Vou fazer uma correção na minha fala. Quando eu digo que as pessoas que não têm muitos interesses em nada, imediatamente não gostam de ler, sabe por que eu digo isso? Estou abrindo um parênteses aqui para corrigir a minha fala ou para ficar mais claro o que eu disse. Quando você gosta só de leitura, mas eu não sei o que eu quero da vida, se você for uma pessoa que tem hábitos de leitura, você vai descobrir o que você quer fazer. A própria leitura vai te levar
nesse entendimento, vai te levar a você descobrir o que é que você quer. Gente, é impossível. Uma pessoa que tem o hábito de leitura, elas são pessoas mais integradas com elas mesmas. Nem que seja aquilo que é destrutivo. É uma parte dela que é destrutiva, ela está integrada naquilo. Pessoas que lê só livros de tragédia, ela está integrada com aquilo. É uma parte dela que está ali. Não, quando eu digo que a pessoa está integrada e conhece a si mesmo, não estou dizendo nesse conhecer no sentido altruísta. Às vezes as pessoas estão ali só vendo coisa, ela lê muito, mas ela lê a partir daquele ponto que interessa a ela. E se ela lê, ter o hábito de ler qualquer tipo de leitura, ali ela vai se encontrar. Mas essas pessoas, em média, estou falando da parte ali do ser humano, quando se trata de leituras que não são construtivas, né? A pessoa, ela já tem um interesse específico por aquele assunto, para confirmar aquilo que ela é. Então, abri um parênteses aqui para que fique isso muito claro, porque às vezes você vai ver pessoas que lê e você olha para ela e fala, é um débil mental, só fala besteira, não tem conteúdo nenhum, mas é a leitura, o interesse dele naquelas leituras. Isso que eu disse. Fecha o parênteses e voltamos para a leitura. Aquele que for maior durante vós, que se transforme em vosso servo. Há um contraste enorme entre essa atitude e a de alguém que só quer ganhar a vida ou simplesmente conseguir sobreviver. Eu creio que tem muita gente nesse estado. Conseguir sobreviver não é sucesso autêntico. A motivação do homem deve ser mais grandiosa, mais nobre e mais altruísta. Muitas pessoas ganham muito bem e isso não significa uma pessoa bem-sucedida. Às vezes tem pessoas que ganham, eu conheço pessoas que são, aos olhos de uma sociedade, pessoas muito ricas e a pessoa não é capaz de comprar uma roupa decente para a esposa. Isso não é ter sucesso, isso é avareza. O sucesso é aquela pessoa que sabe usufruir daquilo que ele tem, não importa se é pouco ou se é muito. Ele deve servir ao próximo. Destarte lançado o seu pão sobre as águas. O terceiro passo é o mais importante. Você tem que se certificar de que aquilo que quer não contribui apenas para o seu próprio sucesso. Seu desejo não deve ser egoísta. Precisa beneficiar a humanidade. O caminho de um circuito completo precisa ser construído. Em outras palavras, sua ideia deve ser expressada com a finalidade de desejar o bem a todos e de servi-los. E a ideia retornará a você, ampliada, transbordante de bênção. Se trabalhar visando apenas o seu benefício, você não completa esse circuito essencial. Talvez pareça que você tem sucesso, mas o curto circuito que você criou em sua vida talvez o leve, com o passar do tempo, à limitação ou à doença, ou até mesmo à morte, que as pessoas ficam tão apegadas naquilo. Toda pessoa que é uma pessoa de sucesso, ela emprega muitas pessoas. E eu não estou falando de ter funcionário. Muitas pessoas, ela ajuda o outro a ter sucesso no sentido de dar uma ideia. Quantas pessoas chegaram até mim reclamando de uma experiência profissional e anos depois a pessoa fala para mim assim, peguei aquela ideia que você me deu e hoje eu prosperei.
Quantas pessoas viveram isso? Quanto eu tenho gratidão e quanto isso é gratificante para uma pessoa quando tem esse entendimento que o sucesso não é só para nós, é para todos. Não importa, o sol brilha para todos. Quando uma pessoa tem sucesso, ela ajuda o outro. Pessoa de sucesso é isso. Não é sobreviver na sombra do outro, é você ir lá e também fazer a sombra para que a hora que o outro precisar, você ter para oferecer. Tem pessoas que só quer a sombra, mas ele não quer fazer a sombra para o outro. Essa pessoa nunca vai ter o sucesso. E se tiver, é o que o Dr. Zé Murphy diz. Mais cedo ou mais tarde, a lei do retorno chega. É uma lei, gente. Não é vingança, não é praga, não é maldição. É lei. Tudo que você dá, você recebe. Se a pessoa é muito ali avarenta, ela só pensa nela, medo de perder, não posso gastar, às vezes a pessoa não usa nem com ela. E tem aqueles também que tem uma certa carência que ele deixa de usar com ele, usufruir da vida ali material e oferece para o outro. Isso também não é sucesso. É o oposto. É o outro polo. Então nós precisamos ter consciência do que realmente é sucesso. Sucesso é contribuir com o outro, sucesso é eu poder usufruir daquilo que eu sei e que eu empreendo muito bem naquilo que eu faço, é saber fazer bem, saber escolher o que eu quero fazer e o que me dá prazer. Tem momentos da vida que a gente vai fazer só o que quer? Não tem. Eu não fiz só o que eu quis. Eu trabalhei muito serviço que eu não gostava de trabalhar, mas eu sabia o que eu queria. Eu trabalhava naquela profissão, pegava o dinheiro e investia em curso daquilo que eu queria. É o que o Dr. Zé Murphy fala. Você vai se especializar naquilo que você deseja, onde seu coração está. A medida do verdadeiro sucesso. Como que é esse sucesso, então? O que é essa medida? Como que nós podemos medir? Essa pessoa é de sucesso, essa pessoa não é de sucesso, essa pessoa só tem dinheiro, essa pessoa tem dinheiro e tem sucesso. Como que nós medimos isso? A essa altura você esteja pensando: o que é que vocês me dizem sobre aquele cara que apareceu em um programa que assisti? O cara que ganhou centenas de milhões de dólares com negócios escusos. Ele é um sucesso tão grande como qualquer um que seja, e acho que ele nem está aí para beneficiar a humanidade. Esses casos são mais do que comum, mas precisamos ter o cuidado de compreendê-los pelos que são. Alguém pode dar a impressão de sucesso para alguns tempos, mas a verdade é que o dinheiro que ganhou com fraudes frequentemente bate as asas e voa para longe. Mesmo que isso não aconteça, quando roubamos alguém, roubamos a nós mesmos. Fato, né? Fato. Quando nós tiramos do outro, nós estamos tirando de nós mesmos. Às vezes a pessoa não passa a vida ali numa dificuldade financeira, mas ele não tem saúde, aonde o dinheiro não pode pagar por um bem-estar. Às vezes a pessoa tem dinheiro que ele acumulou de forma fraudulenta, de certa corrupção, de roubos ou de qualquer outro tipo, porém ele tem um vazio na alma que o dinheiro não supre. Muitas pessoas falam assim: mas eu queria passar todas essas experiências com o dinheiro do que sem o dinheiro. É uma colocação muito estúpida que alguém faz, assim como a pessoa dizer para mim: o dinheiro não traz felicidade. Qualquer pessoa que tem um cérebro na cabeça sabe disso. Mas o dinheiro, ele nos proporciona bem-estar. O dinheiro nos proporciona
oferecer uma vida melhor, seja ela em termos de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, de educação. O dinheiro nos proporciona isso. Mas o dinheiro, ele não significa que com ele vamos ter isso. Então, uma pessoa fazer esse tipo de colocação, fazer esse tipo de pergunta, ou aquelas brincadeiras, então me dá seu dinheiro e vai ser feliz. Gente, quando uma pessoa fala isso, você já sabe o tamanho da ignorância dessa pessoa. Não discute. Não discute. A gente já sabe. Ali a gente já sabe o que aquela pessoa tem na cabeça. Eu não perco meu tempo. E aconselho também vocês não perderem. O estado de espírito de carência, de limitação, que nos levou a esse comportamento, manifesta-se também de outras maneiras em nosso corpo, em nossas vidas, familiar, em nossos relacionamentos. É o que eu falei. Nós muitas vezes tiramos do outro e de alguma forma a natureza, o meu professor diz, ela se vinga. Eu acho que a natureza não se vinga de nós, ela simplesmente dá aquilo que nós oferecemos para ela e um dia vai ter que retornar a nós, porque tudo volta ao ponto de origem. Aquilo que pensamos e sentimos, nós criamos. Criamos aquilo em que acreditamos, mesmo que alguém tenha acumulado fraudulentamente uma fortuna, ele não é bem-sucedido. Não há sucesso sem paz de espírito. De que vale a riqueza acumulada do homem que não pode dormir à noite, está doente, tem um complexo de culpa? Creio que essa é uma das piores situações que um ser humano com ou sem dinheiro pode viver. É aquela pessoa que à noite não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar em paz por culpa ou por qualquer outro tipo de insônia, vamos dizer assim. Certa vez conheci em Londres um criminoso profissional que falou sobre suas façanhas. Ele havia juntado uma grande fortuna que lhe permitia viver no maior luxo, em uma mansão fora de Londres, em uma casa de veraneiro na França. Um luxo, sim, mas não bem-estar. Ele vivia com medo permanente de ser preso pelas escolas. Tinha uma série de doenças internas que eram, sem a menor dúvida, causadas por medos e por um profundo complexo de culpa. Ele sabia que havia procedido mal, e esse senso profundo de culpa lhe atraíra todos os tipos de problema. Claro, uma pessoa mais cedo ou mais tarde que tira o que é do outro, que acaba prejudicando o outro, isso vai gerar uma doença interna e isso vai se tornar na vida dessa pessoa um inferno. Ele não vai ter paz de espírito. A falta de paz de espírito trará para ele as doenças que o corpo vai refletir com o passar do tempo. Pode não ser agora, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, pode ser no final da vida. Imagine uma pessoa com uma certa idade, relembrando do que ele fez para outras pessoas, a dor da culpa, a dor do medo, a dor da consciência. Quando nós não temos essa paz de espírito, nós começamos a gerar todos os tipos de desarmonia interior. Mais tarde, soube que ele se entregara voluntariamente à polícia e cumprir a pena de prisão. Ao ser solto, procurou aconselhamento psicológico e espiritual e transformou-se. Procurou trabalho e tornou-se um cidadão honesto, respeitado da lei. Descobriu o que adorava fazer e ser feliz. A pessoa bem-sucedida ama o que faz e se expressa inteiramente dessa maneira. O sucesso depende de um ideal mais nobre
do que a mera acumulação de riqueza. O indivíduo bem-sucedido é aquele que possui uma grande compreensão psicológica e espiritual. Hoje em dia, muitos dos grandes líderes empresariais dependem do uso correto da mente subconsciente. Cultiva a capacidade de ver um projeto futuro como já concretizado, tendo visto e sentido a concretização de suas preces. A mente subconsciente providencia sua materialização. Se imaginar claramente um objetivo, você será provido do que for necessário, de maneira que nem pensa que possa existir, graças ao poder gerador de maravilhas da mente subconsciente. Em média, essa situação acontece de onde nós menos esperamos. Nós esperamos uma promoção, nós esperamos um ganho maior de dinheiro para concretizar. De repente, a gente recebe um convite. Quando você tem clareza daquilo que você quer realmente fazer, que você se torna uma pessoa bem-sucedida, é quando você descobre o que você quer fazer e como você quer fazer. Aí os recursos serão providos. Ao estudar os 3 passos para o sucesso, você jamais deve esquecer o poder que dá respaldo às forças criativas do subconsciente. Refiro-me à energia que dá substância todos os passos em qualquer plano bem-sucedido. Seu pensamento é criador. A fusão de pensamento e sentimento transforma-se em fé ou crença subjetiva. Faça-se conforme a sua fé, a vossa fé. Mateus 9, 29. Se nós acreditar realmente no que nós queremos, e ele diz que se nós tiver fé, tamanho do grão de mostarda, que é a menor semente, nós podemos mover montanhas, montanhas de medo, nós podemos mover montanhas de obstáculos, nós podemos mover, empurrar de perto de nós pessoas invejosas, pessimistas, pessoas ali que só pensam negativo. Nós vamos empurrando essas pessoas que são pessimistas, tirando o nosso caminho, porque às vezes a gente tem um medo que é superável, que a gente consegue superar. De repente você encontra uma pessoa que tem tanto medo, que aquele medo seu começa a ficar gigante, começa a virar um elefante, enquanto você até daria conta, mas você permitiu que essa pessoa alterasse ali a sua vibração psicológica, e você começa a ter medo e você começa a criar na sua cabeça que você não é capaz. Uma vez que compreenda que existe em você uma força poderosa capaz de transformar em realidade todos os seus desejos, você obterá simultaneamente confiança e senso de paz. Qualquer que seja o seu campo de atividade, você precisa conhecer as leis da mente subconsciente. Quando aprender a aplicar esses poderes e quando se expressa plenamente, compartilhando com o máximo os talentos que você possui, você está com toda certeza no caminho do verdadeiro sucesso. Se trabalhar no seara de Deus ou em qualquer parte dela, Deus, por sua natureza, será por você. E se assim, quem pode ser contra você? Com tal compreensão, não há poder no céu ou na terra que possa lhe negar o sucesso. Quando você tiver medo, quando você tiver dúvida daquilo que você terá que fazer, ore sem cessar. Ore sem cessar. Não saia da oração até que você tenha sentido dentro de você a força poderosa de Deus. Quando você entender que quando você trabalha com o Criador de tudo que é,
Você vai entender o que o Dr. José Murphy diz aqui, que não existe poder no céu e na terra que pode te impedir de você alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, mas você precisa trabalhar junto com Ele. Sem Ele, nós tememos, nós duvidamos da nossa força. Com Ele, a força será totalmente diferente. Você ganhará uma inspiração de dentro e você encontrará o caminho que será o melhor caminho para concretizar os seus sonhos. E você, ele fala algo aqui importantíssimo. Quando você, isso está na página 159, quando aprender a aplicar esses poderes, quando se expressar plenamente, compartilhando com o próximo os talentos que possui. Você está compartilhando com o próximo seus talentos? Você pode dizer assim, mas eu não sei qual é esse talento. Então descobre. Então descobre o que você é melhor. Às vezes você é bom na cozinha para cozinhar. Às vezes você é bom para vender. Às vezes você tem uma habilidade muito grande ali para instrumento, para ensinar alguém a tocar instrumento. E você pode estar pensando, mas isso não dá dinheiro. Começa a fazer de graça nas suas horas vagas. Descobre dentro de você o gênio que tem ali. E ali vai abrir caminhos, portas e possibilidades. Pense sobre isso. E nós encontraremos na nossa próxima aula. Beijo de luz e até lá.